esse espaço vai ser para você, Danilo. Eu não sei se você está escutando ou não, aí o Cascão, o pessoal lá de cima já presta atenção. É que o Danilo Avelar está treinando no time lá, não saiu. A torcida fez um manifesto contra você. Só que também as pessoas têm que entender, será que elas se conhecem desde sempre? Será que elas sabem o que você já passou? Porque você mesmo disse que foi racista naquele joguinho lá, né? E aí, quando veio aqui para mim, para você participar dos Donos da Bola, eu falei, perfeitamente, mas pode falar. E aí, você tem o direito de falar o que você quiser, né? Daquilo que aconteceu com você, do seu erro, do que a sua família está sofrendo, e também do que as pessoas têm a interpretação e têm também a ideia, porque o racismo ele é muito forte nesse país. As pessoas, a gente está acostumado a achar que um negro que está dentro de um carro, ele é chofer. A gente achar que uma negra que está trabalhando na televisão, que ela é empregada doméstica. E qual o problema de ser empregada doméstica branca, amarela? A gente tem que ter esse tipo de ideia e a gente passar isso para os nossos filhos. E o que você está passando, você procurou isso. E aí é sua responsabilidade. Então você tem o tempo que você quiser. E vou fazer a primeira pergunta. Você sempre foi racista, você é racista, ou você foi um erro que você cometeu grave em relação ao que você falou? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e pelo espaço, Neto. É de suma importância para mim pronunciar, obviamente, depois de tanto tempo que eu fiquei em silêncio, porque foi um silêncio importante para mim, para entender todas as coisas que aconteceram. Desde já respondendo a sua pergunta, não, jamais me senti, fui ou tive algum episódio de racismo e fui infeliz, sim, naquele jogo, num videogame, onde me exaltei, estava ali em confronto contra um estrangeiro, um argentino. Quem joga esses jogos sabem que o ambiente ele é muito perturbador ali dentro dos jogos, pois não tem meu rosto, não tem minha imagem, ali eu sou um anônimo, digamos assim, e eu fui provocado, né, por esse estrangeiro que acabei usando as palavras de conotações racistas. Fui muito infeliz, me envergonho plenamente disso. Muito, não, errei muito, exato, errei muito, tenho plena consciência disso, mas eu não deixei por isso. Para mim, um simples pedido de desculpa não seria o suficiente para primeiramente melhorar a pessoa que eu sou, porque muitos se falaram de clube, de Corinthians, de emprego, de trabalho, mas de verdade o tema racismo ele é muito superior a todas essas coisas. Então, eu fiquei em silêncio porque eu precisei evoluir como ser humano. Então, eu busquei informações, eu saí da minha zona de conforto, eu saí da minha bolha, eu fui conversar com pessoas que vivem esse problema diariamente. E eu fui passar a entender o porquê que eu, como um privilégio de um homem branco perante a sociedade que está num racismo estrutural e institucional tão forte, acabo cometendo certos deslizes, né? E com esses estudos, com os cursos que eu estou fazendo com pessoas capacitadas. Qual o curso que você está fazendo em relação para você aprender o que você fez aí? Eu estou fazendo um curso com a Winnie Bueno, né, que é uma pesquisadora negra, no qual ela está me ensinando diariamente, semanalmente sobre o tema, justamente porque a minha maior preocupação foi o que eu vou poder ensinar para o meu filho se eu cometi um erro e não percebi esse erro. Certo. Então, diante desses estudos, eu comecei a entender outras coisas que vêm lá do racismo, da parte da escravidão, vem lá de trás certos comportamentos que nós temos no dia a dia, né? Então, são coisas rotineiras do dia a dia que está enraizado e a gente tem que mudar isso. Né? Só silenciar o problema não resolve, e era o que eu talvez fazia antigamente. Eu não fazia nada em pró para combater o racismo, e eu tive que errar para poder me alertar e melhorar, e é o que eu estou fazendo. Então eu fui na CUFA, fui dentro das comunidades, conversar com as pessoas que fazem as ações, entender mais essa dificuldade dessas pessoas, o porquê que a questão racial está tão atrelada à relação classial. O Danilo, sim. O que você aprendeu em relação a isso aí na CUFA, com isso que você está fazendo? O que você aprendeu para você, Danilo Avelar, para sua família, né, em relação ao racismo? O que você aprendeu com isso?
Olha, é bem complexo, mas de imediato a gente vê que o racismo ele está na nossa frente de diversas formas que a gente não enxerga. Verdade. Porque é um racismo estrutural e institucional. Então a gente acaba tendo expressões de cotidiano que a gente não imagina. O próprio racismo na brincadeira, ele pode afetar uma pessoa, né? Que a gente fala Verdade. racismo recreativo, onde você brinca com um amigo e o cara dá uma risada, mas você não sabe se realmente ele foi ofendido. E a gente não tem, e ao analisar tudo, eu vejo que um dos maiores problemas era na parte educacional. A gente não teve uma educação que nos ensinou sobre o racismo, sobre a escravidão, para a gente não cometer esses erros. Né? Quantas vezes seu filho chegou na sua casa e falou, olha, aprendi hoje na escola alguma coisa sobre o racismo, que não pode, que isso, aquilo. Eu, particularmente, não tive isso. Então, eu acho que a parte educacional é muito falha nessa questão de nos preparar, de nos posicionar e de entender mais o lado. E, consequentemente, isso acontece por causa de uma questão estrutural e institucional. Né? E aí vem o que? A desigualdade, que a desigualdade não permite as pessoas negras, por causa da instituição, não darem a liberdade para ela ser uma pessoa igual a outra. E aí acontece toda essa parte do racismo que a gente acaba deslizando no dia a dia por falta de informação e educação. Ô Danilo, quando aconteceu isso com você, eu quebrei você, assim, na Rádio Craque Neto, eu te critiquei muito em relação a isso, nos donos da bola, né? Mas quando aconteceu isso com você, você foi julgado a todo instante, a sua família também, como você teve que lidar com isso e também aprender com tudo isso, de tudo que aconteceu? Porque já vai fazer quanto tempo já? Quase 3 meses hoje. Isso. Deu 3 meses hoje e, assim, é óbvio que a família é que mais sente, né? Sem dúvidas. Mas quando eu cometi o ato e eu vi toda a repercussão, eu entendi que tinha algo a fazer, né? E aquilo me incomodou, porque eu queria melhorar como ser humano e estou melhorando como ser humano para passar para frente essas coisas e não ficar só por isso. Né? Então, eu acho que eu só falar um pedido de desculpa, ou fazer uma ação, ou comprar uma cesta básica, para mim não ia ser suficiente, porque não é assim que eu acho que a gente pode evoluir numa questão tão importante como essa. Então, por isso que eu silenciei para aprender, para aprofundar realmente, porque eu sabia que ia ter as críticas, sabia que ia ter a cobrança. No mundo de hoje, do cancelamento dos juízes da internet, eu sempre estava muito ciente sobre isso. Só que de nada adiantava eu ficar rebatendo essas pessoas se eu não tivesse preparado. Porque eu não tive uma preparação para poder falar sobre o tema. Só que eu errei, eu evoluí, eu passei por isso e eu estou aprendendo. Estou buscando informações, eu estou saindo da minha bolha, saindo da minha zona de conforto em prol de uma coisa melhor que eu possa também, com o meu erro, as pessoas se sensibilizarem para não errar também. Porque a gente aprende com o nosso erro, mas a gente aprende também com o erro dos outros. E é isso que eu queria deixar para as pessoas, que sim, a gente é falho, o ser humano é falho, mas a gente tem que não ficar só por isso, a gente tem que buscar evoluir, buscar informações. E foi o que eu fiz e o que eu estou fazendo, e dificilmente eu vou parar de fazer, porque é uma coisa que é pro resto da vida. O Veloso vai fazer uma pergunta, o Souza também, o Vinícius Bueno. Eu só vou fazer uma pergunta. É bom você deixar bem claro para as pessoas que estão aqui, porque a repercussão, só de ontem que eu pensei que você ia estar ontem comigo aqui, é que eu sou meio louco. E aí, depois que me falaram que você ia estar hoje, porque aí deu uma repercussão incrível na mídia social, só de eu ter falado que você ia estar aqui. Porque tem muita gente que está a favor e tem muita gente que está contra você, e também contra mim. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Até porque a gente tem que ter na democracia isso. Você não está aqui só para voltar a jogar futebol, não, né? É bom você falar isso para as pessoas, porque você não está fazendo isso. Porque muita gente vai colocar isso, entendeu? Ó, Neto é corintiano, ele está fazendo isso para o Danilo Avelar para ele jogar. Não, você não está fazendo isso, tudo que você está falando, para poder voltar a jogar futebol. Não tem nada a ver isso aí, ou tem? Não, o senhor falou muito bem, vou deixar bem claro que eu, graças a Deus, eu tive já uma carreira brilhante de anos de Europa, voltei para o Brasil para realizar meu sonho de jogar no Corinthians, porque eu sempre deixei muito bem claro que eu sou corintiano. E sim, meu sonho é continuar jogando no Corinthians, mas o meu objetivo principal hoje é pela causa. Porque, eu repito, a causa ela é muito mais importante que todas as situações. É muito mais importante de eu voltar a jogar futebol, seja no Corinthians, seja em outro lugar. É muito mais importante se eu perder meu emprego, ter que trabalhar na rua. É muito mais importante isso, porque eu tenho capacidade para isso, para melhorar. Certo. Então, sei que as pessoas têm o sensacionalismo, mas eu estou
E meu coração sabe que eu preciso melhorar como ser humano para poder evoluir. E quem está ao meu redor e as pessoas que me acompanham enxergar isso e também se sensibilizar para ser uma pessoa melhor também. Parabéns, filho. Veloso, Souza e Vinícius Bueno. Uma pergunta para cada um, para o Danilo Avelar, que está aqui nos donos da bola e está abrindo o coração. Ô, Danilo, boa tarde para você. O que eu queria saber é como foi a sua relação no clube depois do fato, né, desse episódio que hoje completa 90 dias. A princípio se falou, né, que o Corinthians iria rescindir o contrato, não sei se teve essa negociação de rescisão de contrato. Como que o clube administrou essa situação nesse período todo? Até se houve essa busca dos seus representantes para rescindir esse contrato, ou se houve um apoio, e principalmente, eu quero saber também, se você pode dizer, se vai mudar a sua relação no dia a dia com os atletas que são negros e que a gente sabe que convivem com a gente no futebol desde sempre, né? Boa tarde, Veloso. Bom, perfeitamente. Se tratando de atleta, você sabe muito bem, a vida inteira no futebol a gente convive, e muito bem, inclusive, nesse meio. E no dia seguinte, obviamente, eu imaginava uma turbulência, mas eu fui muito bem acolhido porque, repito, as pessoas que estão ao meu redor, que estão no meu dia a dia, sabem da minha capacidade, sabem da minha índole e conhecem a minha pessoa, conhecem a minha personalidade. Tanto que muitos assustaram do fato de eu ter acometido, porque eu sempre prezei por um lado de exemplar, né? Sempre prezei isso dentro de campo e fora de campo. Então todos entenderam super bem, sabem como eu sou, sabem que eu errei, de imediato pedir desculpas a todo mundo do grupo que se sentiu, né, mal com essa situação, mas todos entenderam perfeitamente e estenderam a mão, tanto que continuei treinando normalmente, as coisas aconteceram normalmente, precisava-se de um tempo, eu entendo perfeitamente que teve uma turbulência de partes burocráticas da diretoria com meus representantes e com a minha pessoa, mas até a diretoria sabe, eles conhecem a minha pessoa, sabem da minha representatividade dentro do clube, sabem por tudo que eu já passei, que eu superei dentro do clube, conhecem a minha índole, entendem o meu lado. Então, eu acho que foi necessário esse tempo para tomarem as melhores decisões e não ter a melhor decisão no dia que é onde as coisas estão muito quentes e às vezes pode ter uma decisão errada e precipitada. Danilo, boa tarde. Eu queria saber, né, eu passei por algo parecido agora há pouco também na internet. Do que foi? Eu também sofri um ataque desse, né? Eu estava na rádio lá e... Na Rádio Craque Neto. Na Rádio Craque Neto e eu sei quanto isso é chato, né, pra gente como ser humano, mas eu entendo também... E ainda que a gente tenha a possibilidade de falar, né? E eu entendo também que... Eu gosto muito de ler a Bíblia, né? A Bíblia diz que aquele que não errou, Jesus disse, né? Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Então, todos nós somos passivos de erro. O grande segredo é o que nós vamos fazer a partir desse erro, né? Eu queria saber o que é que você tem trabalhado a sua cabeça para a sua volta, porque é uma coisa que você vai ter que conviver com ela durante muito tempo, porque aqui no nosso país e a nossa humanidade, a gente se apega muito nas coisas ruins que a gente faz, e a gente leva isso para o resto das nossas vidas. Perfeita colocação. Olha, sem dúvidas, já me tornei uma pessoa melhor. Já me sinto um instrumento de poder levar essa verdade e essa experiência que eu tive para outras pessoas, porque, repito, para mim não seria de uma outra forma se eu fosse, vou fazer o marketing, vou aqui fazer a figura bonita só para convencer a torcida, para eu ficar no clube e vida que segue. Isso não ia me convencer. Então, assim, quem me conhece sabe que a minha personalidade não é essa. Então, eu tive que fazer algo para melhorar como ser humano, que é o que eu estou fazendo. O que é que eu pretendo fazer? Então, diante das realidades que eu fui conhecer nas comunidades, que é uma vida que é a maioria da população do Brasil, no qual eu não conhecia, não tive a oportunidade de conhecer, isso me chocou muito. Que realmente eu vivo numa bolha de uma minoria que não deve ser levada desse jeito. Então, eu quero estar mais próximo dessas pessoas, eu sou parceiro da CUFA hoje, tenho as pessoas, os projetos sociais, eu quero levar para frente do meu erro, da minha experiência, daquilo que eu estou aprendendo e vou aprender, eu poder replicar para as outras pessoas que estão no meu cotidiano e que vivem na mesma bolha que eu. Porque se a informação não chegar às pessoas, talvez a pessoa vai ter que errar para poder aprender. E eu não desejaria que todos passassem por isso que eu passei e estou passando, para poder aprender e evoluir na vida. Então, eu sinto na responsabilidade, seja em campo, fora de campo,
de levar essas informações, corrigir as pessoas se tiver que corrigir, mas falar, olha, não é bem assim. Você sabe o que é o racismo? Sabe por que existe racismo? Por que existe a desigualdade no país? Vamos tentar melhorar isso? Só silenciar e evitar, não falar nada sobre o tema, não vai ajudar. Você pode evitar alguma coisa, mas você não vai melhorar a causa, né, de combater o racismo. Então, eu me sinto nessa responsabilidade de poder levar adiante essa mensagem por tudo que e todo o aprendizado que eu estou tendo. Ô Danilo, segura um pouquinho aí que eu vou fazer um merchan, a gente vai pro break, eu queria que você voltasse com a gente depois, para que a gente possa falar mais sobre isso, né, e que você também, né, possa... eu vou até colocar também o que você disse, né, para que você possa falar também daquilo que você disse para as pessoas que estão julgando você, né, e para que a gente possa aprender, e muito, que eu prefiro que a pessoa não tenha mais preconceito, seja antirracista, né, do que uma pessoa continue sendo racista, que continue tendo preconceito, que tenha uma vida diferente. A gente precisa evoluir. E vou dizer uma coisa para você errou pra caramba, mas você cresceu como pessoa. Vamos lá, então. Quero ter um papo aqui com você que é limpeza. É o Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Quando o assunto é oferta, eles são os donos da bola toda mesmo. São as melhores marcas e os menores preços para o seu negócio ou para a sua casa. Kit shampoo e condicionador Pantene, sabonete Palmolive, que delícia, cheiroso, lava-roupas concentrado Omo. Omo é Omo, né? Tem pra ninguém, Omo é Omo. Amaciante concentrado IP, que é lá em Amparo, a fábrica da IP, parabéns à fábrica da IP em Amparo, e muito mais. Um banho de economia e lucro na maior atacadista do Brasil. O único que tem variedade, qualidade e as ofertas mais incríveis que você já viu, garotinho e garotinha. O parceirão negocia para oferecer o melhor preço para você pagar todas as suas contas, também com as principais bandeiras e cartões de crédito, que é Vales Alimentação. Acesse o QR Code que está aparecendo na tela e encontre o endereço da loja mais próxima. Lá em Mogi Guaçu tem, para aproveitar todas as ofertas do Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Atacadão, um lugar de comprar barato. A última pergunta para o Danilo Avelar é sua, Vinícius Bueno. Bom, na verdade, eu não queria nem fazer uma pergunta, eu queria fazer uma crítica ao que o Danilo disse, e ele fica à vontade para ele rebater, porque a gente está falando no caso de racismo, mas a gente tem que abominar todos os outros tipos de preconceito contra homossexuais. O número de feminicídio é cada vez maior no Brasil, né? E o caso aqui é de racismo. E eu acho que todos nós, em algum nível, já fomos ou somos racistas. Você, quando foi perguntado pelo Craque Neto se foi a primeira vez, se você já foi racista, você disse, não, foi a primeira vez. Eu não te conheço, Danilo, mas eu tenho certeza que você já foi racista em outros momentos, como eu já fui, como todos aqui no estúdio já foram em algum momento. O objetivo é deixar de ser racista, deixar de ser babaca a cada dia. Acho que esse é um desafio nosso, pessoal. Então, eu só queria fazer essa crítica, porque eu acho que você já deve, em outro momento da tua vida, ter sido racista, como eu já fui. Perfeitamente. Não, é que nem eu te falei, é muito estrutural, institucional, né, e está enraizado. E se a gente não aprofunda no tema para saber aonde a gente erra, a gente acaba tendo atitudes que a gente acha que não é racista. Né? E concordo com você. Acho que uma sociedade, ela é sim racista, ela é sim homofóbica, e entre outras, mas a gente tem que engajar, tem que buscar informações. A internet está aí para todo mundo, igual tenho lido uns 3, 4 livros sobre o tema para poder me aprofundar cada vez mais e saber falar com prioridade e relembrar e corrigir de coisas que eu fiz no passado, como você muito bem citou. Danilo, primeiro quero te agradecer de estar junto com a gente, mostrar o seu lado de 3 meses. Espero que os donos da bola possam ter sido importante para que as outras pessoas possam ter esse entendimento que o Vinícius Bueno te perguntou e que você não deixou de responder absolutamente nada. Obrigado a sua presença com a gente, tá? Eu que agradeço o espaço, reitero que é importantíssimo. Sei do convite que foi feito em outro momento, mas eu precisava desse tempo para ter um entendimento melhor, saber entender mais do assunto, me engajar cada vez mais, buscar cada vez mais um espaço nessa questão, porque eu acho muito importante a gente combater contra essas coisas, e hoje saiba que eu sou uma pessoa transformada em luta pela causa, que, repito, que é muito mais importante que qualquer outra coisa. Só assim podemos melhorar nós, seres humanos, quem está ao nosso redor e, consequentemente, a sociedade também. Então, muito obrigado aí pelo espaço e fica aqui minha gratidão de tudo. Tá tudo certo. É o seguinte, agora eu vou dar um recado para